Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor e nesta hora, com muita alegria, adorar a Deus e louvar o seu santo nome nesse programa e nessa participação que é a mensagem da cruz, convidar o querido para juntos lermos a palavra de Deus nesta hora. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo no capítulo 23 e versículo 39 por diante. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam dizendo: nem ao mesmo temem a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nem o mal fez. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Nós encontramos aqui, amados, a palavra de Deus nos trazendo uma mensagem tão importante e a revelação da bondade e da misericórdia de nosso Senhor Jesus. Nós queremos intitular essa palavra como as três cruzes e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que na época de Jesus, ser crucificado em uma cruz representava, não é, um sofrimento muito grande, além do desprezo. A Bíblia é categórica em dizer, em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 13, que era maldito todos aqueles que fossem pendurados no madeiro. E Jesus, a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, tomando ali o nosso lugar, não é? Se colocou, né, na nossa situação, no nosso lugar, e foi morto na cruz, se tornou maldito. Mas como nos diz a palavra, naquele dia da crucificação de Cristo, mais dois homens foram crucificados com ele e foi erguido três cruzes que queremos compartilhar com vocês. A primeira cruz, nós queremos compartilhar com vocês, que representa, não é, a cruz daquele homem que era ladrão, mas não reconheceu o senhorio de Jesus. Então a primeira cruz, a cruz que estava pendurado, o ladrão que não reconhece o senhorio de Jesus. E esta cruz, a primeira cruz, representa a incompreensão das pessoas, porque aquele próprio homem, ele não compreendeu, não é, aquele que estava crucificado ao seu lado. Ele não reconheceu o Senhor, e a soberania de Jesus, aquele que estava do seu lado. Ela ainda representa também o egoísmo, porque ele foi egoísta, não é? Nas suas palavras nós entendemos, não é, que ele procurou o seu lado, defender o seu lado, mas não se preocupou com o próprio Jesus, não se preocupou com o seu companheiro que estava também pendurado na outra cruz. Então aquela cruz representa também o egoísmo das pessoas que só pensam em si mesmo, não é? E esquecem de compartilhar com as outras pessoas, de ajudar, não é? De procurar dar a mão, estender a mão. Então a primeira cruz, além de representar a incompreensão, ela também representa o egoísmo daquele homem. Também representa a zombaria e a blasfêmia, porque ele mesmo blasfemou. As palavras daquele homem, ele disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ora, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento se vê um tom também de zombaria. Zombaria esta que o próprio Jesus, senhoras e senhores, passou. Porque as pessoas que passavam também blasfemavam, não é? Murmuravam, zombavam da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, quando Jesus estava na cruz: como pode este, não é, que diz que edifica o templo
que derruba e constrói em 3 dias, hoje está aí nessa situação. Então, a zombaria também Jesus enfrentou, e aquela cruz também representava a zombaria, a pessoa de Jesus Cristo. Ainda representa aquela cruz a rejeição e a perdição. Porque se aquele homem, ele não tivesse rejeitado a Cristo, se ele tivesse se expressado de coração, não é? Se ele tivesse se dirigido a Cristo com seu coração, com amor, porque Jesus, ele está sempre atento, amados, ao nosso coração. Aquela cruz onde aquele homem estava pendurado também representa a rejeição, porque ele rejeitou a Cristo. E com a rejeição veio a perdição, porque se ele tivesse reconhecido o senhorio de Jesus, da mesma forma que o seu companheiro reconheceu, não tivesse rejeitado, ele também poderia ter obtido a salvação da sua alma. Então aquela cruz representa também não só a rejeição, mas também a perdição daquele homem. Em continuação, nós podemos ver que a segunda cruz que nós queremos compartilhar com os senhores é a cruz onde estava pendurado o outro ladrão. Mas esse ladrão, diferente do outro, não é? Teve uma atitude, não é? De uma pessoa que reconheceu o senhorio de Cristo. A sua atitude foi totalmente diferente da atitude do seu companheiro que estava crucificado também ao seu lado. Então a segunda cruz representa o amor de Deus. O amor de Deus que está sempre pronto a alcançar um coração arrependido, aquele que reconhece a grandeza e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda cruz, amados, representa o amor de Deus pelas pessoas. A qualquer momento que as pessoas estiverem ao ponto de reconhecer que precisam de Deus, o amor de Deus entrará em ação na sua vida. Por isso que nós queremos trazer essa palavra em relação à segunda cruz. Ela representa o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos amaram a Jesus durante o tempo em que ele estava sobre a terra. Nós podemos ver isso nos evangelhos que narram, não é, a história de Jesus, não é, a sua caminhada, a sua trajetória. Pessoas que lhe amaram com fé, com alegria de coração, porque honrar a Deus com as palavras é uma coisa, mas honrar ao nosso Deus com o coração, isso produz de dentro da pessoa. E a Bíblia revela, seus discípulos lhe amaram, conforme nos diz o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 26. As mulheres que lhe seguiam também lhe amavam, conforme Lucas 8, versículo 1 ao versículo de número 3. Então, a primeira cruz representa, a segunda cruz, representa o amor de Deus. Aquele homem reconhece que precisa de Jesus. Quando ele diz para o seu companheiro, tu ainda não teme a Deus, estando, não é, na mesma condenação, na mesma situação, nós estamos aqui, disse o ladrão ao seu outro companheiro que estava crucificado, nós merecemos, nós estamos aqui pelos nossos feitos, mas este, se dirigindo a Jesus Cristo, nenhum mal fez para estar aqui, é um reconhecimento da grandeza de Jesus. Ele sabia, aquele homem já tinha ouvido falar. Aquele homem já tinha ouvido falar, amados. Aquele ladrão que estava crucificado já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, da grandeza de Jesus, das pessoas que foram atendidas por Jesus, do auxílio que Jesus já tinha prestado àquela geração, aquelas pessoas, aquela geração contemporânea da sua época. Os feitos de Jesus percorriam e chegou ao conhecimento daquele ladrão, aquele ladrão que estava ali prestes à morte, mas reconhece que Jesus é amor,
reconhece que Jesus é perdão, reconhece que Jesus é misericórdia. A segunda cruz representa o amor de Deus revelado para as pessoas. Em continuação, ela também representa o reconhecimento de Jesus Cristo, porque houve um reconhecimento, amados, daquele homem. Aquele homem reconheceu que aquele que estava ali era poderoso para salvar. Aleluia, como diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3 e versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda cruz, aquele homem reconhece que Deus é amor e está pronto a perdoar quando a pessoa confessa, quando a pessoa se arrepende. A segunda cruz também representa o reconhecimento do senhorio de Cristo, como aquele homem reconheceu. Representa também o arrependimento de pecados, porque aquele homem, ele se arrepende, mesmo na última hora. A salvação é um mistério. Aquele que confessa, que reconhece Jesus, mesmo na última hora, o amor de Deus está pronto a entrar em ação. Quando aquele homem reconhece o senhorio de Jesus Cristo, que traz uma palavra para aquele seu companheiro que estava na mesma situação, ele olha para Jesus. E olhando para Jesus, ele diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ali entra em ação a graça de Deus, entra o arrependimento de um homem que não negou os seus feitos, reconheceu o seu erro, reconheceu as suas falhas, reconheceu o estado miserável em que ele se encontrava. Ele reconheceu que estava crucificado, não é? Porque os seus próprios feitos lhe levaram para ali. Mas quando reconhece e se arrepende e recorre a Jesus, o Senhor sempre estará pronto para perdoar. Ainda que o homem esteja à margem da sociedade, ainda que ele tenha descido ao último degrau da vida, estando em um estado de miséria, mas quando ele reconhece, o amor de Deus está pronto para entrar em ação na sua vida. A mão de Deus alcança. Não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Não existe situação difícil que Jesus não possa reverter. Ainda que a pessoa esteja à margem da sociedade, Jesus é fiel, é poderoso para restaurar, para perdoar e para dar vida. Aquele homem, quando se arrepende, no seu interior diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aleluia! A segunda cruz representa para nós, amados, o amor de Deus em ação. Representa o reconhecimento daquele pecador no senhorio de Jesus Cristo. E representa o arrependimento de pecados daquela pessoa. E no final, a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu quero falar agora da terceira cruz. A cruz aonde estava pendurado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz aonde Jesus se encontrava. Aquela cruz representa para nós o amor de Deus para com o homem. Aleluia! Porque Deus, como Pai, entregou o seu único Filho, por amor à nossa alma. Quem pode calcular este tão grande amor? Quem pode medir este tão grande amor? Quem pode compreender este tão grande amor? Nem João, o apóstolo do amor, considerado, ele pôde calcular ou medir, porque ele disse em suas palavras: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não se mede, não se calcula. A terceira cruz, a cruz que estava Jesus, representa o Filho de Deus amando a humanidade. Deus amando a humanidade, conforme nos diz em João 13 e 34.
também João 15:13, falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com a pessoa. A terceira cruz, a cruz onde Cristo estava crucificado, também representa a reconciliação. Fomos reconciliados com Deus. Nós que até no então éramos distantes dos caminhos do Senhor, inimigos até de Deus por causa do pecado, porque a Bíblia é categórica, ela é cristalina em dizer que o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos caminhando para a matança, para a condenação eterna, mas na graça de Deus, na cruz do meio, aonde estava Jesus, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a terceira cruz, ela também representa a reconciliação de Deus para conosco, na nossa vida, nos reconciliando com Deus. E também representa a cruz do meio, que Jesus, nas suas expressões, dizendo, tudo está consumado. Quando Cristo, amados, ele pronuncia essa palavra, representa consumação, representa a salvação, representa que a obra de Deus para a salvação do homem foi feita de forma completa. A palavra consumado quer dizer, nada ficou por fazer. Tudo foi cumprido. O plano de Deus para salvar o homem foi concluído na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a cruz do meio, a terceira cruz, que é a cruz do meio, a cruz onde estava Jesus, representa o amor de Deus para com o homem. Representa também a nossa reconciliação e representa a eficácia da salvação de nosso Senhor, quando disse, tudo consumado, feito está, nada ficou por fazer. Portanto, eu quero dizer, queridos, através de Cristo e do seu sacrifício vicário, através da sua morte dolorosa na cruz e através da sua ressurreição, tudo foi feito. O homem pode ser salvo, o homem pode ser restaurado, o homem pode ser novamente reconciliado com Deus. Jesus é a ponte, Jesus é o mediador, é Jesus que une. Ele mesmo disse em suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, por mais difícil que seja a situação, por mais no estado de miséria que esteja o homem, saiba que através de Jesus Cristo você pode ser transformado, você pode ser restaurado, você pode ser edificado, porque o sacrifício de Jesus nos garante a vitória. O sacrifício de Jesus perdoa, o sangue de Jesus liberta e a sua morte garante à humanidade salvação, reconciliação e comunhão novamente com Deus. Que Deus lhe abençoe. Procure hoje mesmo aceitar a Jesus como seu Salvador. Queremos orar por você agora, pedindo a bênção de Deus na sua vida, crendo que Deus é poderoso para ajudar, para restaurar e fazer milagres na sua vida. Ore conosco. Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade. Abençoa, meu Deus, as pessoas que estão nos ouvindo e participando deste programa. Ó Deus, que a tua revelação divina alcance essas vidas. Tu és poderoso para salvar, para curar e para restaurar. Deus, abençoa as famílias, abençoe essas pessoas, que a tua bênção repouse sobre suas vidas. Em o nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e, se preferir estar conosco, pode nos procurar na Assembleia de Deus aqui em Abreu e Lima,
no Tempo Central, em Abreu Lima, e participar dos nossos cultos. Sempre temos os cultos, domingo, sempre das 19 às 21 horas. Você é nosso convidado. Muito obrigado e a paz do Senhor.